Olá, meu povo! Essa é a nossa aula de revisão. Amanhã tem prova! Acordou, menina? Acordou, menino? Acorde para Jesus. Simbora! Tem prova, tem prova, tem prova. Banca aí, Gedu, que aqui estou eu para dar aquela dica de última hora para você. Aqui estamos nós. Tá bom? Vamos lá, eu sou o professor Heber Vieira e vou dar aquela orientação boa de português, língua portuguesa. Lembrando que a minha orientação com você ela não termina hoje. Quando acontecer a sua prova, você manda para mim para eu ver se a banca fez tudo bonitinho, conforme manda a língua portuguesa, ou se ela inventou alguma coisa. Porque aí a gente corrige, a gente elabora o recurso e samba na cara dela. Tá? Vamos embora. Povo, primeira questão diz assim: um texto que foca, principalmente, todas essas questões são da banca IGEDUC, tá bom? Um texto que foca principalmente em descrever cenários e personagens, detalhando cada aspecto visual e sensorial, é um exemplo de texto narrativo. Um texto narrativo. Vocês concordam com isso, minha gente? Vocês concordam que isso aí é um exemplo de texto narrativo? Olha, tem um pessoal aqui que concorda, mas que bom que vocês vieram. Que bom, né? Por que, gente, não é um texto narrativo? Povo, olha, o foco do texto não é contar algo. O foco do texto é ficar descrevendo detalhes de cada aspecto visual. Ah, não, olha, a sala era azul e tinha um detalhe assim, tão bonito, um detalhe em U, um detalhe amarelo. Isso é coisa de quê, menino? Esse detalhe todo, esse detalhamento todo, isso é coisa de texto descritivo e não de narrativo, criatura de Deus. Então, olha, o foco principal, tudo que ele está colocando aqui, o foco principal em descrever cenários e personagens, detalhando cada aspecto visual e sensorial, é um exemplo de texto descritivo. Ô, Heber, diz aí para mim um exemplo de texto narrativo, por favor, só para que eu perceba, que eu perceba assim na prova, que não tenha problema. Texto narrativo, ele vai trabalhar com a sequência de ações, ou seja, ele segue uma ordem cronológica, detalhando ações de histórias reais ou fictícias. Eu tenho que dizer isso, reais ou fictícias, porque a banca ela trabalha com esses detalhes. Se ela disser somente de histórias reais, estará errado. Tem que ser histórias reais ou fictícias. Por exemplo, uma fábula, o gênero textual fábula, ele é texto narrativo. É um texto narrativo, mas ele é fictício. Tá? E a fábula, por exemplo, ela não é uma história real, mas é narrativo, sim, porque ela vai seguir uma linha de raciocínio. Ok, minha gente, maravilha, perfeito. Então, primeira questão, errado, o texto é descritivo e não um texto narrativo. Sendo assim, a gente já começa aqui sambando na cara da banca. Segunda questão. O emprego apropriado de sinônimos, no caso, cansado, exausto, exaurido, isso aí são sinônimos que você dá para o contexto que a gente chama também de mesmo campo semântico da palavra cansado, que eu estou mostrando aí agora. Dê um exemplo. O emprego apropriado de sinônimos pode enriquecer um texto, evitando repetições desnecessárias.
e contribuindo para a variedade estilística sem alterar o significado pretendido pelo autor. Claro, um texto, quando você faz uma produção de texto e você utiliza sinônimos, ele está exatamente trazendo para você a ideia de que você tem um domínio, tá? Você tem um domínio da estrutura. Você tem um domínio de estrutura aí. Olha que tem alguém que está, de novo, pegando a minha tela. Meu Deus do céu, pegando a minha tela. Menino. Professor, a tela diminuiu novamente. Acabei de verificar isso aqui. Diminuiu, não, ela saiu. Já vi. Olha aqui. Tchum, 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 tchum. Veja aí, alguém está compartilhando a minha tela, apresentando. Tem alguém querendo apresentar o meu lugar. Veja aí, voltou direitinho? Pronto. Maravilha. Então, como eu estava falando para você, esse texto, essa coisa que enriquece. Oi, Yasmin, quer falar algo? Não, Yasmin, na verdade, ela quer entrar. Maria Dulce, quer falar algo? Não, prof, já era para só questão de tela. Pronto, ok. Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa madrugada. Olha só. Então, o sinônimo, voltando ao que eu estava dizendo, o sinônimo, ele é o texto, quer dizer, quando você faz uma redação, por exemplo, e você utiliza sinônimos, isso aí é um elemento que faz parte do processo de coesão. Então, você está dizendo ao examinador que você tem um vocabulário vasto, tá? Então, e vasto agora, desde que você não saia do que você pretendia dizer. Então, aqui está certíssimo. Certíssimo, item 2, perfeito. Questão 2, perfeita, tá? Item 3, um texto com frases, olha, bem estruturadas gramaticalmente e com vocabulário variado, certamente é um texto coerente, claro, mesmo que a ordem das frases seja aleatória. É aí que você tem que ter cuidado. Cuidado com a informação que está no finalzinho ou então no meio. Tem sempre a banca Educ, ela tem uma característica de dizer tudo certinho e no final ela mostra uma informação a mais que não tem nada a ver, uma informação errada no final. Ou então ela mostra um exemplo errado. Então, para isso, é importante que você tenha uma segurança muito grande naquilo que você está lendo, para antes você dizer se está certo ou se está errado. Então, veja, novamente, um texto com frases bem estruturadas gramaticalmente e com vocabulário variado, certamente é um texto coerente, mesmo que a ordem das frases seja aleatória. O problema todo é esse. Imagina você começar a dizer assim, cheguei atrasado, resolvi algumas questões, depois saí. Isso aqui é a ordem. E, digamos que você põe assim, depois saí, cheguei atrasado e resolvi algumas questões. Esse texto não fica coerente, querido. Quando você troca a ordem, não fica coerente, de jeito nenhum. Tá bom? Então, o erro está exatamente aqui, olha. Tá? Você não pode utilizar essa questão da ordem aleatória. A ordem aleatória num texto, ela prejudica exatamente o que? Ela prejudica o entendimento. A ordem aleatória prejudica o entendimento. O entendimento. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. A banca adora trabalhar com essas informações. Vocês vão ver isso na prova de vocês amanhã. Tá bom? Então, está errado aqui esse item de número
3. Estava tudo indo tão bem, estava tudo certinho, mas o item 3 veio exatamente para a parte finalzinha, veio para destruir o que diz a estrutura. Tá? Vamos agora ao item 4. Olha, as aspas são usadas para enfatizar palavras ou expressões. São, sim, você pode enfatizar alguma coisa usando as aspas, usando uma determinada expressão também. Tá? Então, se eu quiser, no meu texto, na produção de texto, numa crônica, por exemplo, eu disser assim, mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, coloco isso entre aspas, não tem problema algum. Tá? Como em casos de ironia também, você dizer, de repente você acha alguma coisa feia, você diz, olha, mas está lindo isso, esse lindo, entre aspas, você está sendo irônico. Estrangeirismos também você usa entre aspas, ok também, então se você, essa daí é meu crush, então esse daí é meu crush, esse crush aí, entre aspas, mostrando o estrangeirismo. Aí a banca chega para nós, então até aqui, olha, está tudo certinho. Enfatizar palavras ou expressões, casos de ironia, termos estrangeiros. Ótimo, tudo certinho aqui. O problema todo foi exatamente o que ele veio agora. Olha o que ele diz. É por isso que eu digo a você, sempre leia até o final. Sempre leia. Olha, Maria Dulce já pegou aí a história. Leia até o final, que a banca, nesse sentido, ela é terrível. Então, quando ele diz que não tem outras funções em um texto, tem sim. Tem sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece, uma situação que todo mundo conhece. Tem um personagem, vou colocar um personagem de televisão aí, ele dizia assim, eu vou lhe usar. Não sei se alguém se lembra disso. Sou das antigas, então eu sei. Então, é certo que eu vou lhe usar. Então, quando ele diz eu vou lhe usar, essa estrutura, o coronel diz assim, esse caso é para dizer que essa frase não é minha. Se eu colocar essa frase no meu texto, essa frase não é minha, tá? Então, como essa frase não é minha, a gente vai chamar isso de quê? É uma frase que é de uma determinada pessoa e é conhecida só por aquela pessoa. É diferente de uma expressão, tá, gente? Expressão pode ser um provérbio, pode ser um ditado, pode ser qualquer coisa. Mas uma frase que é dita por uma determinada pessoa, ou então até um elemento que está uma coisa que está no jornal, uma coisa que alguém disse, a gente vai chamar isso de discurso direto. Então, as aspas servem para fazer a transcrição do discurso direto, tá? As aspas, elas também servem para fazer a transcrição do discurso direto. Então, quando ele diz que não tem outras funções em um texto, tem outras sim, que seria exatamente a transcrição do discurso direto. Então, aqui, olha, tem também a função de transcrever a fala de alguém. E essa função de transcrever a fala de alguém, a gente vai chamar exatamente de quê? De discurso direto. Tá bom? Então, essa parte aqui, dizendo que não tem outras funções, essa parte aqui, ela está errada. Tá bom? Então, até agora, nós temos aqui errado, certo, errado, errado. Ok? Até agora é o que está acontecendo aqui na nossa estrutura. Perfeito? Maravilha. Então, vamos agora a mais uma questão aqui para você agora, a questão, trabalhando aqui, vamos à questão de número 5.
Olha aqui, a banca gosta de hifenização, tá? A banca gosta de hifenização. A palavra micro-ondas, olha só, vê aqui isso. Micro-ondas. Por que a palavra micro-ondas ela recebe hífen? Porque a última letra do prefixo é a mesma da primeira letra da palavra seguinte. Quando elas tiverem letras iguais que eu digo é a última de uma e a primeira de outra. Aí, olha, com hífen. Ok? E quando a letra for diferente, aí não teremos hífen. Tá? Quando a letra for diferente, a gente não põe hífen. No caso, se aí, em vez de micro-ondas, se tivesse aí microinformação, microtecnologia, aí não teria hífen, porque eu tenho o O e o T. Aí eu tenho OO. Tá bom? Então, você percebe aqui na estrutura que ele faz assim. Enquanto autoestrada, olha o que acontece com autoestrada. Auto terminou em O. Estrada, auto é o falso hífen, né? Estrada começou em E. Então, por conta disso, sem hífen. Tá bom? Pronto. Só para lembrar. Então, na prova de vocês, pode vir uma questão desse tipo, e você sempre observa isso. Só lembrando, sempre teremos hífen antes do H. Sempre vamos utilizar hífen antes do H. Tá bom? Então, Maria Dulce aqui, só complementando o que eu falei, iguais, separa. Letras iguais, separa, põe hífen. Letras diferentes, sem hífen. Tá bom? A última letra do prefixo e a primeira letra da palavra seguinte. Então, a quinta questão, o gabarito dela está certinho. Gabarito certo da quinta questão. Então, a banca pode pedir a você uma alternativa em que o uso do hífen esteja de acordo com o novo acordo ortográfico. O professor, aluno... então, quer dizer que a... Professor, boa noite. Boa noite. Quer dizer que a exceção é apenas quando vem o H, né? O H, quando você tem a questão do H, e tem também a questão do mal, né? O mal, ele, na verdade, ele não gosta de vogal. Sempre digo, o mal não gosta de vogal, mas o H também sempre você vai utilizar o hífen no H, tá bom? Então, fica aí a situação para você. Tá bom? Por exemplo, mal amado, com hífen, porque mal, ele não gosta de vogal. Põe isso em mente, veja que é bem simples. Mal não gosta de vogal. Pronto, mal amado, sem hífen. Tá? Com hífen, desculpa, com hífen. Tá? Mal informado, com hífen. É exatamente quando estiver formando um substantivo. Tá? Dentro desse caso, um substantivo, um pronome. Fulaninho é um amado. Aí você usa o hífen. Continuando, quinta questão, aí está. Continuando. Oi, Ana Brito. Oi, Juliana, pode falar. Professor, por gentileza, o senhor pode retornar, me tirar uma dúvida? Que o senhor falou, antes do H, não se escreve hífen? Antes do H, sempre com hífen. Ah, tá bom. Muito obrigado, professor. Sempre com hífen antes do H. Tá bom? Sempre com hífen. Oi, Juliana. Era a Juliana mesmo que, sem querer, bateu ali. Sexta. O aluno entregou, olha, aqui já é sintaxe, a banca gosta de sintaxe, viu, gente? O aluno entregou o trabalho ao professor. O termo ao professor exerce a função de objeto indireto da oração. Olha só. O aluno, sujeito. Quem entregou? O aluno, sujeito da oração. Ele entregou. Quem entrega, entrega o quê? O trabalho. Então, o trabalho vai ser o quê? Objeto direto de entregou. E entregou, tá vendo aí uma preposição a?
Olha aqui, olha, um A. Então, está respondendo aqui, pergunta a quem? Logo, ao professor, como teve preposição a, vai ser o objeto indireto. Todo complemento do verbo regido de preposição, ele vai ser complemento do verbo regido de preposição, vai ser objeto indireto. Regido significa com o pedido de preposição. Oi, Maria Dulce, pode falar. Profe, agora se ele tivesse perguntado se o verbo entregou é VTD ou VTDI, seria Nessa estrutura em que se encontra, como ele pediu dois complementos, um com preposição e o outro sem, nessa estrutura ele é verbo transitivo direto e indireto. Correto. Ele é VTDI. Beleza. Tá bom? Agora, vê só, se na frase viesse apenas o aluno entregou o trabalho, seria verbo Aí transitivo seria direto. VTD, né? Exatamente. Tem um complemento. Tudo quem vai dizer é o texto, é a análise daquele trecho. Se dissesse, o aluno entregou ao professor, seria VTI, verbo transitivo indireto. Mas como aí nós tivemos as duas situações, então esse verbo ele vai ser transitivo direto e indireto. Tá bom? Então aqui está, olha, VTI. E o I, quem vai ser o I? Vai ser exatamente o objeto indireto ao professor. Está corretíssima a construção. Sexto item, gabarito certíssimo. Sétimo, a palavra traz é a forma correta do verbo trazer, terceira pessoa. Ele traz. Perfeito. Terceira pessoa de singular do presente. Eu trago, tu trazes, ele traz. Tá? Enquanto traz é uma forma inexistente da língua portuguesa. Olha, ele saiu dali de trás do muro. Esse de trás, você percebe que é uma situação que vem do atrás. Tá? Então, esse elemento aqui, ele existe sim, é uma forma adverbial, tá? Olha, é uma forma adverbial que sinaliza lugar. Ok, gente? E a banca está dizendo aqui que é uma forma inexistente na língua portuguesa. É uma forma existente. Não é inexistente, não. Ela é existente. Então, a sétima questão está errada. Então, por isso que você tem que ter muito cuidado. Aquilo, novamente, que eu vou dizer a você. Ela começa com uma informação correta e, no final, ela quer dar uma rasteira. Então, tenha muito cuidado com isso aí, tá bom? Então, aqui, olha, esse traz aí, traz dos montes, traz de tudo, traz é aquilo que está atrás, tá? Ao contrário de na frente. Então, está errado. Sétimo item, errado o gabarito, porque ele está dizendo que é uma forma inexistente. Ela não é inexistente, ela é existente. Ok, meu povo? Maravilha. Oxe, bora detonar nesse negócio, menino. Essa banca de Duque quer fazer moda, quer inventar moda, mas comigo tem isso não. Ela nem invente. Olha só. Ela quer fazer moda, acabei de dizer, não foi? Pois bem, nessa questão aqui, eu já me arretei com gabarito. Vamos lá. As formas verbais dá-la. O que é dar? Se eu disser assim. Dar a apostila. Dar a apostila é dar algo. Tá bom? Então, quando eu digo, dá ali a apostila fulaninha, então, esse dá a apostila, o que acontece na estrutura é que ele passa a ser, é importante que você fique atento a essa informação. Quando eu digo, vou só explicar aqui pertinho para você perceber aqui comigo, olha.
Quando eu digo dar a apostila. Aí, esse termo dar a apostila é objeto direto. Porque você viu comigo ainda há pouco que quem dar algo. Então, se for algo ou o quê, aí vai ser objeto direto. Aí, o pronome relacionado a esse objeto direto vai ser o pronome o, a, os ou as. Ou seja, esse pronome ele pode variar de acordo com o gênero ou o número do complemento. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui o termo apostila, dar a apostila, seria como a forma dá-la, tá? Porque seria dar mais a. Pronto, para ficar mais simples para você, é assim que utiliza a nossa língua portuguesa, seria dar mais a, tá? Fique bem amarrada aí para você essa ideia. Então, quando você verificar isso, quando você verificar esse tipo de situação, preste atenção novamente ao que eu estou dizendo assim, aqui. Professor, Quando saiu você sua verificar tela. esse tipo de situação, você vai fazer o seguinte, olha, veja só. Dar Professor, a tela saiu, professor. Professor, a tela saiu, está voltando agora. Agora. Mas eu disse a vocês que eu iria tirar a tela, porque eu queria olhar para vocês e dizer isso. Olha aqui, ó. Dar a apostila. Aí seria dar mais a. Porque esse a apostila é objeto direto. Aí você substitui pelo termo a. Só que na fala fica estranho você dizer dar a. Aí a gramática diz que todas as palavras, todos os verbos terminados em R, S ou Z, tá bom? Olha, verbos terminados em R, S ou Z, sendo transitivos diretos, o que é que você vai fazer? Você vai eliminar a última letra. Então, aqui, olha, você vai eliminar. Então, elimina o R. Dar. Eliminou o R. E acrescenta ao a letra L. Aí vai ficar como? Dala. Só que quando você põe dala, o que é que acontece? O A aqui é tônico. Ele sendo tônico, ele vai entrar na regra da acentuação. Obrigatoriamente vai ser acentuado. Então, as formas verbais dala e adorá-la seguem regras de acentuação gráfica do português, sendo acentuadas por serem oxítonas terminadas em vogal tônica aberta, após a perda do R. Está tudo muito bonitinho, só que tem um detalhe aqui, ó. Ele está dizendo que seguem as mesmas regras de acentuação gráfica. A banca colocou esse gabarito como correto, quase que tinha um troço, mas, por favor, não vou jogar todo o meu tempo de estudo, nem todo o meu tempo de trabalho e experiência para concordar com a banca, não. Porque dala é acentuado por qual razão? Porque existe aqui o acento em dala, porque temos aqui um monossílabo tônico. Monossílabo é quando você tem apenas uma sílaba. Adorá-lo, você tem aqui um oxítono acentuado, porque acentuamos todas as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S e em e ens. Então, as regras de oxítona e de monossílabo não são as mesmas, tá bom? Então, aqui está, aqui a regra da oxítona. Então, o erro é esse caso aqui. Então, só lembrando para você o seguinte, a banca deu o gabarito correto. A banca deu gabarito certo. Meu gabarito. Errado.
ela faz isso sempre. Agora, não vá atrás, não, para ver se você não perde, tá bom? Então, aqui está a explicação do porquê de a coisa ter vindo dessa forma. Tá bom, gente? Quero deixar bem claro isso. Eu gosto sempre de explicar. Se eu não concordar com o gabarito da banca, eu digo aqui a vocês. Não concordei, mesmo por conta disso, disso, disso. Oi, Gisele, pode falar. Boa noite, Heber. Eu também pensei dessa mesma forma. Eu achei que a questão estava errada por porque eu aprendi assim, né? Aí, agora, numa situação dessa, se acontecer, a gente pode recorrer e a gente ganha ou perde a causa? Ganha. Agora, se a banca não puser causa ganha, aí tem que ser pelos trâmites judiciais. Tá? Aí, Tem que ser por vias jurídicas. aí Porque isso aqui não tem como a pessoa perder. Não tem não é como. possível, porque eu aprendi assim também. Tá? Não tem como ninguém perder. Tá bom? Então, aí está a nossa resposta. A minha resposta é gabarito errado, gabarito da banca. Foi correto. Mas, como disse a você, eu não tenho que de concordar com a banca, não. De jeito nenhum. Eu tenho que concordar com o que está dito na gramática. É isso. Então, as orações subordinadas adjetivas restritivas são sempre separadas por vírgulas. Não, não, não. Quem é que é separado por vírgula? São as explicativas. Explicativas. Você que caiu aqui de paraquedas. Olha, orações adjetivas são aquelas que têm pronomes relativos. Olha aqui, você está vendo os alunos que estudam bastante. Esse que, ele é um pronome relativo. Ele é pronome relativo porque, Heber, ele equivale a os quais. Para você saber se uma palavra, se o que é pronome relativo, substitua por o qual, a qual, os quais ou as quais. Como aqui eu estou fazendo referência ao termo alunos, é um pronome, ou seja, está no lugar do nome, está relacionado ao nome alunos. Se vier entre vírgulas, aí vai ser uma oração explicativa. Se não vier entre vírgulas, parênteses ou travessão, porque você pode substituir essas vírgulas por parênteses ou travessão, aí vai ser restritiva. Mas aqui, nesse caso, está errado, porque ela vai ser explicativa, tá bom? Então, olha, não esquecer, restritivas, sem pontuação. Sem pontuação. E explicativas com pontuação. Olhe sempre, a dica é você olhar sempre o termo que vem antes do pronome relativo, tá? Com pontuação. Por que eu estou colocando com pontuação? Porque não são somente vírgulas, né, gente? Vírgula, travessão ou parênteses. Tá? Então, fica aí para você a ideia, fica aí a situação. Maravilha, gente. Posso ir à questão número 10? Podemos trabalhar com a questão número 10. Então, a 9, você percebeu, gabarito errado. E aqui eu já mostrei aqui, já revisei, para que você não se estresse. 10. O pronome lhe é utilizado para substituir objetos diretos na frase. Olha só, você viu comigo ainda há pouco isso aqui, olha. Objetos diretos. O, os, a, as. Lo, los. Lembra que teve o dala ainda há pouco? Lá e las. No, nos, na e nas. Objetos indiretos. Objetos indiretos. Aí sim vai ser o lhe. O lhe, ele equivale a ele ou para ele, a ela ou para ela, ou a
você. É isso. Funcionando como objeto indireto. Então, eu lhe vi está errado. Não tem. Além de ele ter dito isso, o exemplo que ele deu foi errado também, porque não existe a forma eu lhe vi. A forma é eu o vi ou eu a vi. Tá bom? Então é isso. Fique sempre atento a esse tipo de situação, para você não perder na questão. Então, novamente, pronomes átonos como objeto direto, o, a, os, as, se eles estão realmente funcionando como complemento direto de um verbo, ou seja, se respondem às perguntas o que, quem, qual alguém, é isso, sem preposição. Ou objeto indireto, você vai utilizar o lhe, que equivale a quem ou para quem. A quem ou para quem. Por isso que o lhe, eu digo que ele tem uma preposição embutida, porque você pode substituir por a ele, a ela e a você. O lhe funciona como objeto indireto quando é complemento de verbo, e quando é complemento de nome, obviamente vai ser complemento nominal. Então, 10 está errado, tá bom? Aí está para você, 10ª questão errada, e tem aqui as informações necessárias a respeito da questão. Tá bom? A respeito do assunto, porque isso aqui já deixa de forma muito ampla para você. Vamos à questão número 11. Isso aqui é a minha queridinha, questão de coesão. A cidade de São Paulo é maior que a de Curitiba. A expressão a de Curitiba há um exemplo de elipse. O que é a elipse? A elipse na banca, na estrutura, que é o que chamamos de zeugma, na estrutura da banca IGEDUC, a elipse é aquele elemento que foi ali retirado do texto, é a omissão de uma palavra. Essa palavra pode ser verbo ou pode ser um nome, tá? De uma palavra já mencionada no período. Vamos ver se isso aconteceu, se houve essa omissão, a palavra mencionada no período. A cidade de São Paulo é maior que a de Curitiba. Na expressão a de Curitiba, há um exemplo de elipse. Esse a de Curitiba, temos aqui a omissão de que palavra? Cidade. Olha aqui. Então, ela veio e fez a omissão, gerando aqui a coesão textual. A cidade de São Paulo é maior que a cidade de Curitiba. Tá bom? Então, sendo assim, há um exemplo, sim, de elipse verdadeiro. Então, para a banca IGEDUC, você pode fazer isso, a omissão de uma palavra já mencionada no período. Por que eu estou dizendo para a banca IGEDUC? Porque tem banca que divide elipse e divide também zeugma. Elipse é quando a ideia está no texto, mas a palavra não aparece, para algumas bancas. E zeugma é quando está ali já, como vocês estão vendo aqui, que é a elipse de uma palavra que já está existente. Querendo ou não, as duas são elipses. Agora, a nomenclatura que muda, a banca chama tudo de elipse. Eu acho que fica até mais fácil, tá bom? Então, 11 aí, certinha para você. Maravilha, maravilha, maravilha. Certinho, meu povo? Agora vamos à nossa última questão. Deixe-me aqui somente avisar o pessoal que eu estou na última questão, tá? Somente avisar aqui ao pessoal rapidão, para que a gente, para que todo mundo, que aqui é ao vivo. Se é ao vivo, eu tenho que deixar tudo aqui, ó, já certinho. Tá? Vamos lá. Perceba o que tem agora na estrutura. Na frase, ela falou com sinceridade. A expressão com sinceridade funciona como adjunto adverbial de modo. Aí você me diz, Heber, como é que eu vou saber que uma estrutura é adjunto adverbial de modo? Olha a dica passando na sua timeline neste momento.
Neste momento, você vai ao verbo, vá ao verbo, que estão os elementos injuntivos, tá? As orientações. Vá ao verbo, espere a pergunta, mental. Pergunta mental é aquela pergunta que não está ali escrita. Como? Cabendo. Se cabe essa pergunta mental na estrutura, você já vai saber que nós temos ali exatamente o quê? Cabendo aquele elemento será adjunto, adverbial, de modo. Vamos ver isso aqui na prática? Olha só. Ela falou, vamos lá fazer aqui, olha. Olha que maravilha. Ela falou como, ela falou, esse como aqui tá podre. Deixa eu organizar esse como aqui. Pronto. Ela falou. Sim, mas ela falou como? Ela falou com sinceridade. Ou seja, coube o como e a resposta foi com sinceridade. Então, aquele elemento será o adjunto adverbial de modo. E aí está gabarito certíssimo. E eu desejo a todos vocês uma excelente prova. Tá bom? Muito sucesso, muita tranquilidade. E eu estou torcendo desde já que dessa vez vá. Tá? Ou então, dessa vez, vá de novo, porque tem gente aqui que já está buscando a segunda nomeação, ou a terceira, ou alguma coisa mais pertinho de casa, que eu estou sabendo. Tá? É isso. Acertou todas, parabéns. Gente, grande beijo para vocês. E aí tem mais aulas chegando na sua timeline agora. Façam todos uma excelente prova. Beijo no coração. Tchau, tchau. Olha só, o pessoal